Como é que você tá do lado daí? Ai, tô tão feliz. Esse Pode Falar People é o meu chamego, é onde eu gosto de expressar a minha verdade, a nossa verdade, enquanto empresa que acredita no desenvolvimento humano, que acredita também que as empresas precisam lançar um olhar mais humano para as pessoas e a partir disso os resultados acontecem, os resultados florescem. São as pessoas que fazem esses grandes movimentos acontecerem nas empresas. Mas aqui, enquanto Instituto People, nós somos uma empresa sistêmica, eu acredito que eu já falei isso por aqui, mas para você que provavelmente chegou agora ou não sabe do que se trata, eu quero reforçar. Nós somos uma empresa com uma orientação e uma atuação sistêmica. Nós consideramos que todas as demandas que por aqui chegam precisam ter um olhar ampliado. As necessidades elas precisam ser bem compreendidas para que de fato a gente tenha um resultado assertivo, independente da solução que propusermos, né? Então, esse olhar sistêmico, de maneira muito prática, veja bem, quando um colaborador, um profissional chega aqui conosco, na tentativa de melhorar o seu desempenho profissional, a gente faz uma investigação, olhando para esse indivíduo como um todo, para entender se de fato aonde ele precisa de ajuda é na vida profissional. Acreditem, muitas vezes nós recebemos profissionais aqui com o interesse de alavancar sua performance profissional e, na verdade, o que ele precisa é de um outro tipo de suporte, de um outro tipo de atendimento. Então, aqui no Instituto People, nós temos desde atendimento clínico, com psicólogos, até outras iniciativas com esse cunho psicoterapêutico e também soluções para as empresas com esse olhar humanizado, que é o que a gente ama fazer. Bom, dito tudo isso, que eu acredito ser um ponto introdutório para te deixar saber que essa nossa terceira temporada é exclusivamente sobre saúde e bem-estar. É um pilar do Instituto People muito importante, é uma unidade de negócio que entendemos ser necessária até para que a gente atenda a nossa missão. Então, nesse pilar de saúde e bem-estar, nós sentimos a necessidade, considerando ainda o Setembro Amarelo, que é uma data tão importante, onde a gente fala sobre suicídio, mas não só sobre suicídio, porque não é bem só sobre o suicídio, tem outras questões que precisam ser faladas, né? Então, a própria ansiedade, a depressão, a saúde mental de maneira geral. Então, aqui a gente decidiu dedicar essa terceira temporada exclusivamente para falar sobre saúde mental. Eu estou apaixonada porque sou psicóloga raiz, gosto muito da área clínica, é uma das minhas grandes paixões. E eu tenho certeza que você vai amar, porque os convidados são muito especiais, os temas são interessantíssimos. Nós discutimos muito internamente para que os temas realmente alcançassem o objetivo que a gente quer, que é apoiar você do lado daí. As nossas conversas, elas têm um cunho instrucional, a gente quer que as pessoas aprendam, a gente quer ser um instrumento de desenvolvimento para as pessoas, independente do âmbito que elas estejam procurando. Hoje, nós vamos seguir nessa linha da saúde mental, mas a partir de uma convidada muito especial. Eu acho que essa daqui vai ser um dos meus episódios favoritos, porque além de ser fã dessa profissional, gosto muito do jeito que ela conduz a profissão dela, do jeito que ela olha para as pessoas e para as demandas das pessoas. Então, é um grande prazer falar com a doutora Ivone. Doutora Ivone, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui dividindo esse episódio contigo e com o público de casa maravilhoso. Ai, que bom. E para você que está do lado daí, olha só, a gente está em todas as plataformas, tá? Então, se você quiser ver a doutora Ivone, por favor, entre lá no YouTube, que você vai ter a oportunidade de ver esse rostinho meigo. E o meu também, porque eu sou bonita pra caramba, diga-se de passagem. Mas, pessoal, estamos em todas as plataformas e fiquem muito à vontade para se conectar conosco. E com a doutora Ivone também tem Instagram, né, doutora Ivone? Tem. Como é que as pessoas podem lhe achar? Então, DR
www.ivone.gineco.oficial. Então vocês já sabem o que é a doutora Ivone, né? Ginecologista, né? Especialista em saúde, cuidado da mulher, do feminino, saúde mental. Eu gostaria que esse episódio tivesse em 3 horas, doutora Ivone, porque eu tenho tantas dúvidas, eu acho que vai ser uma consulta também aqui, né? Opa! Apesar da gente ter as nossas consultas, né? A doutora Ivone, ela cuida de mim, eu tenho ficado muito feliz com o atendimento que ela faz, e por isso ela é minha convidada especial, porque eu vejo que depois do approach da doutora Ivone, depois do cuidado dela, de como ela traz as questões que precisam ser notadas, eu vejo assim de uma maneira tão humana, tão sincera, tão franca, e isso me faz querer compartilhar com você do lado daí. Bom, doutora Ivone, temos muito para falar. Então, vamos lá. Saúde mental, né? Durante muito tempo, esse negócio era um tabu. Ninguém falava sobre saúde mental, e quando falava-se sobre saúde mental, você era médica para além da ginecologia, você era uma médica muito madura, renomada. Mas antes não falava-se sobre saúde mental. Era um baita de um tabu, era coisa de doido, né? De louco, para começo de conversa. A senhora provavelmente viveu nesse momento e acompanhou essa mudança e essa quebra de paradigma, porque eu acho que a gente ainda está em quebra de paradigma, né? O que Isso a que eu ia senhora falar, acha? eu acho que não acabou o tabu, né? Diminuiu bastante. As pessoas hoje têm mais acessibilidade, elas têm mais coragem e mais disposição, mas ainda é uma coisa que tem muito tabu, né? Você conversa muito, tem muita gente que ainda acha que procurar psicólogo, psiquiatra ou que cuidar de saúde mental é coisa de doido, né? E coisa de doido é não cuidar, Excelente. né? E para além disso, né? Eu recordo que na minha adolescência, quando eu ia para o ginecologista, ele fazia preventivo, ponto. Não dá para entender que a mulher é só um órgão genital e chegar ali, examinou, tchau. Não dá. Além disso, hoje ainda temos um problema maior, é que hoje a pessoa acostumou-se a aceitar qualquer tipo de atendimento, então você chega no médico, em geral, ele pede os exames e no teu retorno ele só olha os exames e na maioria das vezes nem examina as pacientes, que eu acho que é uma prática que está se tornando comum pela demanda, mas acho que é muito ruim, porque está acabando aquele contato do médico com o paciente, que é o que faz crescer, é onde a gente detecta os problemas, é onde a gente sente aonde está o X da questão. Já que tá a questão. Então, a gente tem que entender que um ser humano, eu não posso tratar só um coração, só um olho ou só um punho, porque eu trato aqui, mas quando eu tenho uma lesão aqui, lesiona aqui, lesiona aqui. Então, é uma reação em cadeia. Quando você trata uma pessoa, você tem que tratar a pessoa como um todo. Você tem que enxergar como um É um sistema conteúdo, um vivo, né? sistema todo, não como um monte de Uma partes parte. agregadas. Não, tem partes agregadas? Tem, mas que formam um sistema que tem que funcionar em harmonia. Se não tiver harmonia no todo, não tem nas partes. E assim, o que que eu venho notando, né? Eu venho notando que os profissionais da área médica, os médicos em geral, eles têm despertado para esse olhar mais sistêmico. Ainda falando de fatores históricos, né? Antigamente, nós percebíamos o médico, e ainda temos, né, com muito respeito, até mesmo porque todas as profissões estão em evolução, mas médicos que se limitavam a ver a parte. Eu sou cardiologista, então eu vejo o coração. Eu sou ginecologista, então eu vejo. Eu sou, né, sou endocrinologista. E eu percebo que até os próprios médicos estão percebendo, né, que não dá mais para ser assim. Eu tenho conhecidos médicos que estão fazendo formação em constelação familiar, em enneagrama, como a senhora, né, que também busca essa visão mais holística, mais sistêmica do indivíduo. Médicos que estão fazendo psicologia.
né? E o que que isso representa para a senhora? O que que a senhora pensa em relação a isso? A olhar o indivíduo totalmente. Qual é a sua visão hoje como médica que se formou lá atrás e que está no momento, né, de muita mudança, de muita transição das gerações, né? Na verdade, quando eu me formei, a gente tinha essa visão do paciente como um todo. Uhum. E com o tempo, com o crescimento e a evolução da medicina, muita coisa nova, as pessoas foram se especializando cada vez mais e fracionando cada vez mais. Olha, que legal, E aí interessante essa visão. é bom, porque em determinados momentos você precisa do especialista, do especialista, do especialista. Mas tem que ter alguém que saiba juntar esse universo. E isso é o que estava mais em falta. Então, como as pessoas estão vivendo cada vez mais, a idade média está aumentando muito, a tendência é que você precise olhar o todo cada vez mais. Por isso está se desenvolvendo muito a medicina integrativa, que é uma Excelente. formação que está surgindo, não é tão nova, já tem mais de 20 anos, mas assim, que agora está no auge da moda, por quê? Porque a gente está sentindo que se a gente não integrar tudo, a gente deixa as pessoas com muitas falhas, com muitos buracos. Então, precisa unir, precisa universalizar tudo para você ter um resultado melhor para o paciente. Excelente. E doutora, as doenças, as patologias, têm cunho emocional? Muito, muito impressionante, muito, muito, muito. O cérebro comanda o corpo e o corpo devolve para o cérebro, né? Então a gente precisa ver que existe esse reflexo. Se você não cuida do seu corpo, o seu cérebro sofre. E se você não cuida do seu cérebro, o seu corpo sofre. Então isso é uma coisa que vem sempre chocando, por isso tem que ter harmonia, tem que ter função. Não dá para ser diferente. E a gente observa, por exemplo, vamos falar de mulher, né? Nós somos Sim. 51% da população Sim. universal e quem não é mulher é filho de mulher, é irmão de mulher ou é marido de mulher. Então, assim, todo mundo, de alguma forma, está ligado na saúde da Ao mulher, feminino, né? ao feminino. Então, se você pensar, o homem, ele é gerado, ele é gerido, ele é regido, desculpa, por um hormônio principalmente. A mulher são vários. Então, a gente tem várias alterações de humor ao longo do mês e, às vezes, ao longo do dia. Então, é como um clima louco, que você sai de manhã, tá sol, daqui a pouco tá chovendo, daqui a pouco trovoada. Então, a mulher tá bem, daqui a pouco ela tá de mau humor, daqui a pouco ela tá estressada, daqui a pouco ela tá feliz. Por quê? Por causa das mudanças hormonais do corpo dela. Então, a gente tem que tentar fazer uma harmonia nisso, fazer isso virar uma orquestra afinada em favor da mulher e Em da favor do saúde bem-estar. mental dela e da família, das pessoas que cercam, do trabalho, da produção, do resultado, porque a mulher hoje é parte muito forte no mercado de trabalho. Agora, doutora, essas questões hormonais, como é que é a sua visão sobre isso? Eu tenho percebido uma acentuação dessas questões hormonais, da percepção de que os fatores hormonais estão muito presentes. Isso tem a ver com a alimentação, aí, mais uma vez, olhando para essa forma mais integral, né? Esse olhar mais integral para o indivíduo. Essas questões hormonais estão diretamente ligadas à alimentação ou não só à alimentação? O que que a senhora pode trazer de visão para a Não, gente? não só alimentação. Você tem um conjunto de coisas que vai fazer o seu bem-estar. Você tem atividade física, uma alimentação adequada, atividade de equilíbrio mental, seja o que você quiser, meditação, Respiração, yoga. teu relaxamento, teu fim de semana, cinema, família, seja o que for, mas você tem que ter um equilíbrio no teu corpo mesmo, porque os hormônios eles são parte da gente e são regidos pelo sistema da gente endócrino. Então, ele precisa estar funcionando.
Se não funciona, você demanda. Nós tivemos muitos tabus na área de hormônio, por isso ela ficou muito esquecida por muito tempo. Nós tivemos um estudo muito infeliz que foi feito com hormônio de égua, de urina de égua, e que foi utilizado para tratamento de menopausa e que levou à crença de que a utilização de hormônio podia induzir câncer de mama. Uau, Então olha que informação a relevante. gente tem hoje muitos estudos que derrubam isso. Então, por exemplo, esse estudo ele foi feito na sua maioria com pessoas mais idosas e mais obesas. Obesidade, tabagismo, a idade maior são fatores que aumentam a estatística de câncer de mama. Então, a mulher obesa tem mais risco de câncer de mama, a mulher tabagista tem mais risco de câncer de mama, o hormônio retirado da urina da égua é um hormônio muito mais forte, não natural, não é aquele com o qual você conviveu a tua vida toda, não é o teu, não é o bioidêntico. Então, isso são fatores que exatamente fizeram aumentar as estatísticas no estudo. Por quê? Porque foi um estudo que foi mal organizado e mal planejado. E ele atrasou durante mais de 20 ou 30 anos os Nossa. nossos tratamentos hormonais, porque isso virou uma crença e até hoje, onde você fala, vou fazer hormônio e Reposição vou ser hormonal. reposição a pessoa. E o meu câncer de mama, e a minha família. Eu ouvi isso hoje, agora há pouco, eu não vou entrar em detalhes, mas eu ouvi isso agora há pouco aqui, sabe? Então, assim, as pessoas ainda têm Sim. muito medo disso, que foi um tabu que se criou em função de um estudo maldito e mal feito. Agora vamos entrar nesse ponto. Ai, gente, eu quero falar pra vocês aqui que ela estava falando que ela ouviu ainda há pouco. Eu me denuncio mesmo, fui eu quem perguntou. Eu Não estava ia falar, hein? aproveitando a oportunidade do convite para fazer uma mini consulta, porque nós estamos prevendo algumas coisas. E como eu não sou baú, eu vou falar. Eu descobri que eu estou numa pré-menopausa. Sim. E aí, esse é um tema muito interessante, porque a mulher, ela, para além das TPMs da vida, né? Porque, primeiro que a TPM é algo que eu ainda entendo que as pessoas precisam compreender, as mulheres elas precisam compreender. Eu noto e tenho assim uma convicção de que tem muitas mulheres que não conhecem o próprio corpo. Eu quero a sua visão sobre isso, que não conhecem o próprio corpo, que não conseguem identificar quando estão de TPM, quando estão na fase de ovulação. Isso para mim, assim, é uma. E devo confessar que eu aprendi há pouco tempo. Há pouco tempo eu fui instigada pela minha psicoterapeuta a olhar isso, porque eu estava com algumas variações de humor, né? E aí ela falou assim, Thalita, que período você tá da menstruação? Que período você tá? Você tá ovulando? Como é que você tá? Então tem essa questão do não se notar, né? Do não conseguir se perceber. Isso, na minha leitura, é muito sério. O que a senhora vê assim? Então, geralmente nosso maior inimigo é a gente mesmo, né? Por quê? Porque a gente se nega uma série de coisas que a gente vê nos outros, mas a gente se recusa a enxergar e aceitar na gente. Então, se você aceita e entende que tu tá tendo essas alterações, tu consegue buscar ajuda. Mas se você não aceita, você não vai buscar ajuda, porque para você é normal estar daquele jeito. Quem está sofrendo são as pessoas em volta. Então, às vezes, é normal você estar ouvindo seu marido dizer: ah, você está ficando louca. Seu filho está dizendo: mãe, você pirou de Você tá vez. Você irritada. tá, exatamente. E as pessoas acham que. E às vezes a gente atribui isso, na maioria das vezes, ao cansaço e ao trabalho. E a gente esquece que às vezes você já acordou irritada, você já acordou estressada antes de ir trabalhar. E é uma fase normal que a gente tem, são predomínios hormonais. Mas se eu tenho esse predomínio e se esse predomínio chega a me prejudicar, eu consigo fazer um tratamento de alinhar esses hormônios de uma forma melhor para eu não ter essas alterações. Isso é Porque autocuidado, né, isso é doutora? autocuidado. Por quê? Porque as mulheres têm sensibilidades diferentes à ação dos hormônios. Então, aquilo que numa dose para você pode ser muito, para mim pode não ser nada.
Então, você pode manifestar de uma forma e eu ficar tranquila com aquilo. Se para você é pesado, a gente ajusta aquilo para você ficar bem, porque o importante é você estar bem. Você estando bem, você produz bem, você é uma boa mãe, você é uma boa esposa, Uma você boa tem um bom profissional. resultado no teu trabalho, você tem um bom resultado no teu dia a dia, nas tuas relações humanas. Perfeito. Doutora, sabe uma coisa? Ai, gente, hoje, olha só, esse episódio vai dar o que falar, hein? Fiquem aí, porque tem coisas reveladoras que vão surgir daqui. Eu Olha só só. quero dizer que eu não ia falar que era você, tá? Ah, não, mas tá Você tudo que se bem. denunciou. Pode falar, não tem problema nenhum. Aqui na People, tudo aqui é um livro aberto. E aí, doutora, vamos lá. Eu estava aqui enquanto profissional do desenvolvimento humano, eu faço atendimentos individuais, né? Então, no âmbito do coaching executivo, eh, eu percebi algum período atrás, aí depois de ampliar minha consciência sobre essas questões, eu atendi alguns executivos, principalmente numa fase da vida entre 40 e pouco e 50 e pouco. Eu atendia esses executivos e os via muito hipersensibilizados. Quando falava da vida pessoal, vinha a chorar, entrava num lugar de muita culpa, de muito vazio existencial, de muita desmotivação, de muita tristeza. E aquilo, a partir das ferramentas de coaching, a partir das ferramentas até de manejos da psicoterapia, através da psicoterapia, eu percebi que o negócio não dava jeito, não avançava tanto quanto deveria. Até que um dia eu tive uma sacada, falei, nossa, aqui a gente tem um olhar sistêmico, preciso ver o que está rolando aí. E perguntei desse executivo, que foi o meu grande case. Faz quanto tempo que você não faz um check-up? Thalita, fazem mais de 5 anos. Falei, vamos fazer o seguinte? Procura um médico, faz um check-up. Esse meu case foi de um executivo lá de Brasília. Faz um check-up e depois a gente volta a conversar. Vai num médico especialista, num médico bom e a gente volta a conversar. Moral da história, ele estava com todos os hormônios, tudo uma zona. Começou a fazer reposição hormonal, começou a fazer alguns tratamentos, que eu não sei ao certo qual eram os tratamentos, e ele deu um pump. Ele melhorou. O processo de desenvolvimento dele, o processo de coaching, começou a caminhar. É impressionante como quando você mexe um pouquinho Meu no Deus! equilíbrio hormonal do homem, ele vira um foguete. Ele dispara. Eu acabo atendendo homens porque atendo marido de paciente e porque hoje eu faço muito essa parte de medicina integrativa e atendo muito pessoal de 40 para cima. Atendo mais jovens também, mas 40 para cima acaba me procurando por um pouco de identificação com a minha Sim. figura mais madura. Então, assim, é muito impressionante como uma pequena mexidinha que a gente dá ajusta as vitaminas, ajusta os minerais, Nossa. ajusta o equilíbrio da pessoa, o terreno biológico da pessoa, e ajusta os hormônios e a pessoa vira foguete e dispara. Os relatórios assim que eu tenho de homens que fazem a reposição hormonal é alucinante, maravilhoso. Porque eles falam que assim que ele consegue entender como que a mulher nas fases mais áureas dela consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo e eles não. Porque quando eles estão com a reposição, eles viram polvo também. Eles conseguem fazer várias coisas ao mesmo Olha tempo. que Eles interessante. produzem muito mais, eles ficam melhor com a autoestima, porque eles ficam mais confiantes, eles ficam com a sexualidade mais exacerbada, mais Se madura, sentem mais preparados para a vida, para o Exatamente. relacionamento. Exatamente. É sensacional o resultado. Tanto no Nossa. homem como na mulher, sabe? É maravilhoso o resultado, é por isso que eu gosto muito dessa área, porque o resultado é maravilhoso. Quando a gente coloca alguém para fazer os tratamentos, os relatórios, os relatos, assim, são sensacionais. Às vezes você faz uma reposição de vitamina. Eu não é da minha área, por exemplo, atender glaucoma. É uma doença de olho. Em geral, a gente não faz essa pergunta, muito pouca coisa da minha área interfere nisso. Então, é uma pergunta que a gente não faz. A gente pergunta se tem diabetes, se tem hipertensão, mas glaucoma a gente não pergunta. Uhum.
Recente eu estava fazendo uma reposição de vitaminas numa paciente com uso de medicação injetável e ela chegou e me falou: cara, eu não acredito, tenho anos indo no oftalmologista porque minha visão é turva e não melhora, eu tenho glaucoma e depois que eu fiz essas injeções clareou tudo. Aí eu falei, Uau, cara, tenho que meu fazer essa Deus. análise. Aí eu fui ver o que, Pesquisar. que eu tinha passado para ela e tinha total lógica. Então, assim, são coisas que a gente não se interessa quando você usa o injetável, porque não é da sua área, mas que foi um efeito maravilhoso que ela teve e que veio me relatar. Então, é mais uma coisa que hoje eu sei. Quando alguém vem queixando disso, eu tenho mais essa arma aqui. Então, Interessante. assim, A senhora é virou, muito bom. acabou virando uma pesquisadora, né, Acaba desse que você movimento vai de. buscando mais efeitos, mais resultados e mais coisas. É. E aí, doutora, tem um outro paradigma também que eu acho que é muito importante a gente trazer aqui. É a questão da saúde mental, né? Porque normalmente as pessoas falam saúde mental é psique, emoção, e não tá ligado com a saúde do corpo. Isso é um baita de um tabu e um paradigma enorme, porque Com- você pode sentir tristeza. Eu queria que a senhora até falasse sobre isso, né? Desses sintomas. Quando que você começa a se perceber e fala assim, cara, isso pode ser ausência de vitamina, isso pode ser um problema hormonal, e não necessariamente uma depressão. Então, o que a gente observa? Vamos falar assim, vamos reduzir para a Talvez gente esse poder assunto dê pano dar. para manga, né? Mas assim, vamos reduzir o grupo para poder a gente ter um entendimento melhor, Tá, tá? Então, vamos falar de uma mulher na menopausa, tá? ótimo. Se você reparar, se você conversar com mulheres 40 mais, você vai perceber que cada vez mais, quando chega nessa fase, principalmente agora, pós-pandemia, quase todo mundo usa antidepressivo. Ou um calmante, Um ou uma ansiolítico. ritalina da vida, ou um ansiolítico da vida, um Venvance da vida. Quase todo mundo usa alguma coisa. Da pessoa mais humilde à pessoa mais bem de vida. Não importa a classe social, não importa a cor. Se você parar, quase todo mundo usa. Muito e muitas vezes prescritos, inclusive, por médicos, porque a pessoa chega e fala: eu estou triste, eu estou deprimida, pá, sem buscar a Uma causa. compreensão sistêmica, né? Então você às vezes vai lá, alimenta com medicações controladas, que quando você tira, a pessoa volta a ter tudo. Por quê? Porque esqueceu do restante do corpo. Às vezes uma falta de vitamina D, uma falta de vitamina B, tá? Uma falta de Uau! alguns aminoácidos ou de alguns minerais que você tem, de um zinco, de um magnésio, Isso interfere te põe totalmente. extremamente lá para baixo. Como também a falta de estrogênio na mulher. Estrogênio é o cérebro da mulher. Uau. Pensa, alguns anos atrás, a média de vida das mulheres era 55, 65. Então, você entrava na menopausa com 55 e morria com 65. Então, essa margem de sobrevida para estudo era muito pequena. Então, Uhum. quase ninguém chegava a procurar o médico e quase não tinha estudos dessas consequências dessas faltas de hormônio aqui, porque não dava tempo de essa ação aqui a longo prazo acontecer. Hoje a gente vê as mulheres morrendo com 90, 95, então a gente tem um tempo muito maior de ação da falta do hormônio. E a gente vê as sequelas. Então, a gente vê hoje que os índices de depressão e suicídio são muito grandes na mulher menopausada, principalmente nas não tratadas. E a Uau! gente tem que lembrar uma coisa: quando acaba a menopausa? Quando acaba? Quando você morre. Porque depois que você entra na menopausa, você vai ficar sem aqueles hormônios, a não ser que você fique tratando. O último O Nossa, que último percepção, que congresso que visão legal. teve agora em Chicago, que terminou nesse final de semana, está se Que visão. alinhando para as mulheres de 80 a mais poderem continuar usando algumas coisas de reposição. Eu não estou dizendo, porque isso vai dar muito pano para manga, como você disse, que você vai ter que usar hormônio X ou hormônio Y, mas que você vai ter que tratar essa menopausa de alguma forma, você tem que tratar. Que você tem que ter olhos para essa mulher de alguma forma, você tem que ter.
Senão você vai colher. Aumenta o risco de doença cardiovascular depois que a mulher entra na menopausa. Mulher não infarta enquanto tem estrogênio. Ela não infarta, porque ela tem proteção do estrogênio. Gente, não tem. Perdeu o estrogênio, Meu aumenta o Deus. risco de doença cardiovascular. Bastidores. Mudamos o podcast? Meu Deus! Mas não vou de jeito nenhum terminar em 15 minutos. Porque, gente, olha, eu vou falar pra vocês aqui, hoje é um livro aberto, tá? É um livro aberto. Aí fica aqui, ó, Luquita da galera. Você não vai conhecer, eu acho, mas porque ele não gosta muito de aparecer. Mas ele fica falando, "Ah, faltam 15 minutos, faltam não sei das quantas. Não quero ouvir. Então, Porque agora eu vou essa te dizer porque conversa que eu tá não quis no ótima. meu ouvido, tá por vendo? isso. E aí, olha só, doutor, isso é uma descoberta, assim, fantástica. Porque... Então, a maioria do pessoal, da população em geral, não desconhece essa informação. Mas enquanto tu menstrua, enquanto tu tá com os teus hormônios alinhados, tu não infarta. Você vê um homem infartando com 40 e ele morre, na maioria das vezes, porque não tem circulação colateral. Mulher jovem não infarta. Aí, logo depois que ela entra na menopausa, ela entra nessa área de risco. AVC, aumenta a estatística de infarto. Então, o risco de doença cardiovascular aumenta absurdamente. O risco de doença mental aumenta absurdamente. Uau. Depressão, suicídio na mulher 40 mais. Nossa, a gente tem estudos. Nossa, hoje, as mãe. mulheres negras elas têm níveis de estrogênios maiores do que as mulheres brancas. Então, isso você não sabia, será? Porque eu não sabia disso. Pois é, elas têm níveis maiores de estrogênio do que as brancas. Então, quando elas entram na menopausa, elas também têm uma queda muito maior e uma ruptura muito maior do mais que a drástica, gente. né? Mais drástica. E o que acontece? Elas têm índices de suicídio maiores. Então, em países onde tem um predomínio de população negra, esses estudos existem e a gente vê que as estatísticas são maiores. Mas são dados que não chegam, na sua maioria das vezes, os dados de suicídio eles não são divulgados. Não da forma que deveriam. Não, da forma que deveriam. E assim, essas informações que a senhora está trazendo, elas são magníficas, porque assim, pessoal, vamos lá, né? Eu sou uma mulher 40 a mais. E um dia desse, como eu lhe falei, vou falar aqui, compartilhar com vocês, eu acordei do nada numa madrugada com um calorão. Eu pensei que eu ia morrer. Um calor. Eu falei, bom, eu vou morrer. E o ar-condicionado lá, gelando com toda a potência. E aí, uma alteração de uma irritabilidade que vai e que volta, 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 né? Se eu não tivesse a instrução, que é importante, né, procurar alguém para pedir ajuda, vamos falar de pedir ajuda e tal, eu trataria isso como um estresse do dia a dia ou como uma questão, sei lá o quê, foi uma insônia, por isso que eu acordei de madrugada, foi um sonho ou qualquer outra coisa do tipo. Olha como a informação ela é importante. A maioria das mulheres entende que menopausa... Só aproveitando a sua deixa, tá? Por favor, eu quero que você diga. Essas ondas de calor que a gente chama de fogacho. Que só isso seria um sintoma de menopausa. Gente, são mais de 1000 sintomas de menopausa. Fale mais sobre isso, então, doutora. Irritabilidade, a questão de fraqueza muscular, perda da libido, ressecamento vaginal, pele ressecamento da pele, ressecamento dos olhos... Tá? São milhões e milhões de sintomas que, às vezes, eu tenho muita paciente que chega na minha frente e diz, eu não sei, do mesmo jeito que a minha menstruação chegou, ela foi embora, eu nem sei quando eu entrei na menopausa, mas eu nem tenho mais isso. Aí eu falo, não, se tu tá viva, tu tem. Tu ainda menstrua? Não, então tu não tem mais tal hormônio. Se tu não tem mais tal hormônio, o que ele fazia, teu corpo não faz mais. Uau. E a gente precisa começar a repor, a suplementar o papel que ele fazia aí. Por quê? Porque tu tem mais 30 anos de vida, você tem 60, vai viver 90, 95, 100, tem mais 40 anos de vida, dá para viver como você está hoje? Você lembra como você estava aos 30 e como você está hoje? Está igual? Não, não estou igual. Você está melhor? Não, não estou melhor.
eu já tive uma queda muito grande de qualidade de vida. Então, tu imagina que daí é para pior se você não melhorar. Caramba. Então, se você suplementa, você fica pelo menos como você está aqui hoje. Pelo menos sustenta a O que você condição está atual. agora até os 90. Se você não faz nada, É ladeira abaixo. você vai caindo ladeira abaixo. E aí, vamos lá, o índice de separação nessa fase. Sem comentários, né? Não estou aqui para ter fala feminista ou machista, porque acho que todo mundo tem Não sua é. culpa. Sim. Mas, assim, é uma tendência muito grande das pessoas de não enfrentar o problema. Então, assim, virou um problema, vamos resolver. E qual a melhor forma de resolver? Separa. Vamos arranjar outra que não tem esse problema. Na verdade, você só muda o CPF, porque em algum momento todas têm esse problema. Né? Então, a gente precisa encorajar as pessoas a procurarem ajuda, a se tratarem, a se cuidarem. Não só a mulher, o casal. Porque às vezes é muito comum a mulher me dizer assim, não, eu até queria ter relação, mas meu marido já não faz mais nada. Então, não existe gente não faz mais nada. Se não faz mais nada, muito provavelmente está com algum problema de baixo hormonal. Ou algum outro problema de saúde que precisa ser investigado. Porque até um câncer de próstata pode levar o camarada a não querer ter relações. E pode estar passando batido. Então, tem que ser investigado. Entendeu? E aí, se você não faz isso, você vai ver que as coisas vão desandar. Para algumas pessoas, sexo é mais importante, para outras é menos importante. Não importa o grau de importância, mas a qualidade de vida, ela tem que existir. Sim. E o que existe na gente tem que existir com qualidade, não é só número, mas com qualidade. Sim. Então não adianta, ainda que tu só faça uma vez por mês, mas nessa vez por mês que tu faz, tem que fazer uma coisa que seja bom para todo mundo, que seja prazeroso. Se não está sendo, alguma coisa está errada. Gente, é bizarro isso, esse podcast, essa troca aqui está sendo tão importante, porque eu tenho certeza que do lado de lá tem muita gente que está conseguindo esclarecer dúvidas, né? E, enfim, eu recordo, doutora, que o meu marido, ele falava muito sobre um determinado período que ele conviveu com a mãe dele. Foi um período que ele diz assim que foi um período muito difícil, que os pais quase se separaram, que ele precisou sair de casa, que ela estava insuportável. Insuportável. Até que depois de muita insistência, depois de muito dela perceber que o casamento estava quase acabando, que os filhos estavam muito. Ela chegou a ir pro psicólogo, chegou a tomar remédio psiquiátrico, blá blá blá, foi no psiquiatra. Até que ela foi a um médico em São Paulo que chegou à conclusão de que tudo que ela estava sentindo, ela chegou a não acreditar que tudo que ela estava sentindo era menopausa. Então, se passa de uma determinada idade, olha, eu sou 60 a mais, eu não tenho vergonha de dizer, não tenho dificuldade nenhuma de dizer. E eu faço reposição. Também deixei de fazer por muito tempo, porque todas as vezes que eu ia fazer, a minha família tem um histórico intenso de câncer de mama. Eu não tenho nenhuma prima materna, mas todas morreram de câncer de mama. Então, com essa história, toda vez que eu chegava para conversar que eu ia fazer alguma reposição, os mastologistas já me diziam, se tu começar a fazer, eu não te atendo mais. Tu tem toda a contraindicação, por causa do dito estudo. Então, eu deveria ter começado a fazer reposição muito tempo atrás. Eu demorei para começar a fazer. Por quê? Porque eu comecei a correr atrás por mim mesma, porque eu comecei a sentir os sintomas no meu corpo. Uau. Eu comecei a ter dificuldade de memória, eu esquecia das coisas. Olha só, preste atenção que essa parte aqui ela é muito importante. Então, assim, eu ia conversar com uma paciente e eu esquecia o nome de um medicamento, ou eu saía na cozinha para buscar alguma coisa, quando eu chegava lá, O que eu vim buscar voltava para o quarto, aí, eu tinha ido na cozinha porque eu fui buscar isso. Não pode normalizar, né, doutora? Exatamente, o que a gente acaba achando que isso é normal da idade. Gente, não é normal tô ficando da idade. velha. Não é normal da idade, você está ficando velho, mas você não morreu. A sua cabeça tem que funcionar, é treino, é condicionamento, é qualidade de vida.
É igual a tua perna, você está ficando velha, sua perna vai ficar mais fraca? Vai, mas se você fizer academia, se você fizer musculação, ela não vai ficar mais fraca, você consegue fazer tudo. Você vê que hoje as academias estão mais cheias, tem mais pessoas da terceira idade, porque as pessoas estão percebendo que se não fizer atividade física, vai. Não adianta você ter um carrão, tá? Uma Ferrari, e você usa 1 ano, 2 anos, 3 anos e dá manutenção. Depois você não dá mais manutenção. Daqui a um tempo você está com uma Ferrari na garagem. Quando, se você desse manutenção no teu carro, ele estaria rodando o tempo todo. Assim eu falo em relação a gente. Se a gente não der manutenção, não fizer os exames periódicos da gente, não fizer o exame preventivo, mamografia, se a gente não fizer os exames de rotina, como estão minhas vitaminas, está bem, tá no 20, 20 é o mínimo, eu não posso estar no mínimo. Eu tenho que estar acima do mínimo, eu tenho que ter uma reserva, eu tenho que ter qualidade. Então, se a gente não faz o cuidado da gente, se a gente não tem esse autocuidado, o que acontece? Tu vai para a garagem, tu vai para o estaleiro, como a gente fala aqui no Amazonas, e você vai ficar ali. Então, você está lá, você tem idade, você está vivo, tua cabeça está funcionando, você não consegue levantar sozinho, você precisa de alguém para te levar no banheiro, você precisa de alguém para trocar tua roupa, você precisa de alguém para te dar banho. Então, tu tem que se cuidar. E A aí a gente vive depressão hoje acaba sendo consequência total, de um não cuidado. total, porque a gente está É acostumado a falta ser de cuidado. autossuficiente, a ser independente, e você perde toda a sua dignidade quando você perde os seus principais fatores de independência. E aí você sabe que hoje você vive 95, 100. Estava conversando com alguém ontem. Ah, minha mãe viveu até 94, minha avó viveu até 114, não sei o quê. Cara, tá vendo que a tua vida tende a ser longa? Você tem que ter qualidade. Porque você tem uma família longeva, você vai longe. Então, assim, a gente precisa ter qualidade. Precisa fazer manutenção. Mas o teu corpo é o teu carro. Tu tem que dar manutenção no teu corpo. Ele te transporta para lá e para cá para fazer as coisas. Se tu não cuidar, não alimentar, não abastecer, não trocar o óleo, não for olhar as peças de vez em quando, não fizer a sua mamografia, não fizer os seus exames de rotina, vai dar pau. Oh, meu Aquilo que é uma Deus. coisinha que, se você faz um controle anual, é Sim. uma besteirinha, quando você vai usando sem cuidar, ele vai desencadeando cada vez mais problemas. Colapsa, né? E aí você tem E um aí, quando for. custo. É aquela história do carro velho, né? O carro velho deixa ali. Aí, não, eu só vou organizar isso aqui. Aí depois dá um problema lá. Depois dá um outro problema lá. Depois dá um outro problema lá. Depois, quando vê, você vê que o cara Você não tem mais condições de de consertar. consertar. Adorei essa analogia do carro. Exatamente isso. Adorei essa analogia do carro. Falo isso sempre para os pacientes. Meu Deus. E doutora, assim, eu queria que a senhora me dissesse para os nossos telespectadores aqui, né? O que que a senhora recomenda que seja feito? Apesar de pode parecer boba essa minha pergunta, mas assim, como forma de chamar a atenção das pessoas, sabe? Olha, se observe, se observe. Não trate como normal quando acontecer isso, isso, isso. Se a senhora pudesse dar assim uma instrução reveladora, assim, grátis para as pessoas que A estão do gente lado de lá. começa, a gente começa a achar que essas coisinhas de eu esqueci o que eu vim fazer aqui, que isso é normal e a gente vai aceitando, isso é um dos primeiros sintomas de Alzheimer. Se você começar a agir aí, ó, você vai mudar a história dessa pessoa. Né? Porque você está começando a doença e no início você consegue alterar. Porque você consegue trabalhar, educar uma série de coisas, além de que você consegue medicar e parar com o curto-circuito que está dando. Né? Então, assim, tá vendo que tem alguma coisa diferente em você que não é o teu dia a dia? Tá errado. Vai procurar ajuda. Se você for num médico e ele falar, isso é normal, é porque é da idade. Não aceita essa resposta. Vai Procura em outro. outro, vai em outro, vai em outro, vai em 10 se for preciso. Alguém vai te dar atenção. Se você vai tomar banho, você está com sabonete, faz o autoexame da tua mama, levanta o braço, palpa a tua mama. Tem alguma coisa de estranho? Ah, tem. Procura ginecologista, vai fazer exame de mama.
Passou dos 35, começa a fazer os exames rotineiros de mama, mamografia. Passou dos 40, começa a cuidar dos ossos, evitar a osteoporose. A gente tem uma fase que o corpo da gente produz, que o ápice dessa produção é 40. Daí para frente, a grande maioria das coisas não são mais produzidas. A gente começa a consumir o que produziu até aí. Então é hora de começar a repor. Se você vai no médico e ele fala, não precisa ainda, procura outro. Alguém tu vai encontrar que vai ter a visão de que precisa repor. Faz um exame de sangue básico, vê tua vitamina B, vê tua vitamina D, que são itens essenciais que mexem com a cabeça da gente, que mexem com o corpo, o ânimo da gente, a disposição A física. vitamina D, por exemplo, é uma, né? Vitamina D, imunidade. Eu falo que a vitamina D é o meio de transporte do corpo da gente. Quase tudo que anda dentro do teu corpo, os íons, todos os aminoácidos, etc. e tal, a maioria é carregado pela vitamina D. Então, se ela está baixa, é como se pegasse um transporte público que está com greve ou que está sem ônibus circulando. Alguém não vai trabalhar ou vai trabalhar mal, porque vai faltar. Então, tem coisas que tem que estar dentro do corpo da gente e que tem que estar bem alinhadas. Por que as pessoas, na época da Covid, falavam que a vitamina D era importante? Porque ela aumentava a imunidade. Isso não era mito, era verdade. Então, muita gente que tomou vitamina D... Muita gente foi tratado com vitamina D. Muita gente que tomou vitamina D melhorou muito. Uau. E, assim, uma coisa que foi feita Nossa. offline, fora daqui, em muitos hospitais, muitos pacientes de UTI tiveram ajuda de hormônio para sair do tubo, para sair da UTI. Foram feitas em vários pacientes, porque eles têm efeitos que eles melhoram o estado geral das pessoas. Ele melhora o músculo, ele melhora... Depende do hormônio, depende da dose e de saber usar. Melhora o sistema, o funcionamento do sistema, né? Existem derivados de testosterona que são usados em pacientes HIV em fase terminal, em pacientes grandes queimados, em pacientes que estão internados na UTI, em pacientes com tuberculose ativa. Por quê? Porque melhora o estado geral. Então, em alguns lugares, se usou isso numa tentativa de tirar pacientes que já estavam sem chance em UTI. Muitos saíram. Ocitocina. Ocitocina é o hormônio do amor, né? Não fala de ocitocina para mim, que quase que eu vim com minha camisetinha da ocitocina. Por que a senhora não veio, né? No próximo. Já estou dando a deixa que eu posso ser convidada. Mas vai ser. Ocitocina é o hormônio do amor, gente. Ocitocina você produz quando você está amamentando. Existe amor maior do que o que você olha para o teu filho quando você está amamentando. Você está morrendo de dor porque ele está mordendo o bico do teu peito. Está sangrando. Sem dó nem piedade. Mas tu está ali envolta numa nuvem de amor. Esse hormônio é produzido quando você também dá um beijo ou um abraço que demore mais do que 8 segundos. Então, esse abraço de amigurso que a gente dá aí na rua não faz efeito nenhum. Mas o abraço de um amigo de verdade, que dure mais de 8 segundos, ele te inunda de ocitocina. Então, às vezes, você está mal, deprimido, triste, e ganha um abraço desse. Era tudo que você precisava naquele dia. Vem um filho teu, te dá um beijo e te dá um abraço. Ou vem um amigo, ou vem alguém aleatoriamente. Ai, deixa eu te agradecer. E dá um abraço gostoso, aí você fala Já assim, aconteceu muito com "Nossa." paciente me fazer isso, e eu não estar tão bem naquele dia, e dali para frente mudou a história do meu dia, porque eu recebi uma inundação de ocitocina. Então, assim, a gente tem ela natural, e a gente tem ela hoje para formas artificiais de tomar, né? Opa! É maravilhoso. Eu sou suspeita para falar, eu sou embaixadora da ocitocina da região norte, né? Nós temos hoje um grupo de estudo e um grupo de atuação. Nosso lema é Juntas Somos Mais Fortes, quando a gente fala de mulheres. E nós somos 11 embaixadores por enquanto, cada ano vai aumentando mais. Eu sou uma das 11 que representa a região norte. Me fale mais sobre isso. Qual é a ideia? Porque, assim, a ocitocina é o hormônio do amor, todo mundo precisa de amor. Primeiro, assim, quais são os efeitos da ocitocina no corpo, né? Acho que é importante a gente falar brevemente sobre isso. Ela te dá bem-estar, ela regula teu mecanismo de sono. Então, às vezes, você está com insônia, dificuldade para dormir, você toma uma ocitocina, dá uma relaxada, dorme gostoso. Ela diminui compulsão alimentar, então ajuda você a controlar teu apetite.
Ocitocina melhora o teu humor, tira de depressão, tá? Melhora teu batimento cardíaco. Então, ela tem uma ação a nível de corpo como um todo maravilhosa. Meu Por isso Deus. que o bebê, quando ele está com a mãe, ele tem aquela sensação de bem-estar. Porque aquela ocitocina que ela está produzindo no ato da amamentação está passando para o bebê. Por isso ele tem aquela tranquilidade, aquela paz que ele não sossega. Não tem bebê que chora, 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 daí se entrega no colo da mãe, ele põe no peito, acabou a brincadeira. E aí os dois ficam ali se deliciando. E tem mãe que fala assim: "Ai, eu tenho uma saudade de amamentar", né? Então é muito comum a gente ver gente usando antidepressivo e a gente consegue desmamar esses antidepressivos, esses remédios para insônia, com o uso da ocitocina. A gente Olha faz sublingual, a só. gente pode fazer sob forma de implante, tem várias apresentações. É Olha maravilhoso, só. sensacional. Pode procurar a doutora Ivone no Instagram, tá, queridos? A gente vai colocar Por um o. acaso eu troquei de bolsa, hoje eu não tenho nenhuma aqui, Não mas tem. eu fico Fica devendo devendo essa. essa daqui para você, porque eu sempre tenho os meus Mas não se coraçõezinhos. preocupe que eu sempre estou lá pelo seu consultório, mas é muito, muito interessante, né? Muito fascinante. E a senhora fala de um jeito tão especial, tão de quem é apaixonada pelo que faz. E eu vejo isso. Isso me deixa tão assim lisonjeada. Me sinto tão lisonjeada de conversar com a senhora e me sinto privilegiada, né? Eu acho que nós precisamos de mais profissionais que tenham esse olhar humano, que tenham essa paixão pelo que fazem, né? Porque isso salva muitas vidas, né, doutora? Esse ano foram 40 anos de formada. E, assim, normalmente quando o pessoal chega nessa idade, não vê a hora já de encostar a botina e descansar, né? E eu não me vejo aposentada, não me vejo parada, muito pelo contrário. E eu acho que, assim, eu quase todo mês eu participo de um congresso, de um curso Gente, de é atualização. bizarro, é bizarro. Você que tá do lado daí, olha só. Para agendar consulta com essa mulher, tem que agendar com antecedência, porque ela tá todo mês fazendo. Ela tava fazendo um dia desse, era enneagrama, fez Tudo que você tudo que pensar. A você parte imaginar de hormonal, assim, novidade. onde tiver curso no Brasil, eu estou dentro. Implante, injetáveis, o que você Tudo pensar que de que hormônio. for de qualidade de vida para o ser humano, eu Excelente, acho que está qualidade dentro. de vida, que eu acho que é importante isso, né? E a senhora trouxe uma visão assim tão bacana sobre o funcionamento do sistema. Nossa, eu tô apaixonada. E assim, eu sei que o. É, Lucas. É, tá bom. Doutora Ivone, Pode demitir ele e continuar o podcast. É uma opção, né? pode demitir o Lucas. Aí ele para de Mas, perturbar aí com esse negócio do. Já? mas, doutora Ivone, foi tão bom conversar com a senhora. Eu acho que a gente conseguiu trazer muitas, muitas questões aqui, esclarecer certamente muitas dúvidas, mas eu gostaria que esse momento final, a senhora desse uma instrução para as pessoas, ou um recado, um convite, uma dica, quando entender, quando entender que, ou que tipo de instrução buscar com relação a essa saúde mental, né. Eu queria que a senhora desse uma dica para as pessoas: "Olha só, quando você estiver assim, assado, cozido, frito, sai da onde você está, vai buscar ajuda, porque isso pode pegar você". Então vamos colocar assim. Qual é a maior desculpa das pessoas hoje para dizer que não procuraram se cuidar? Estou há 4, 5 anos sem fazer meus exames porque eu estava cuidando da minha mãe, do meu filho, do meu marido, do meu irmão. Lembra sempre de uma coisa: se você não estiver bem, você não tem condições de cuidar de ninguém. E se você morrer, você não faz mais nada pela pessoa, nem pelo teu negócio, nem pela tua profissão, nem por nada. Então, a primeira coisa que a gente precisa é estar bem para poder produzir bem, seja em que sentido for, profissionalmente, pessoalmente, sentimentalmente, em qualquer área da sua vida. Se tem algo que está saindo da tua rotina, que está fugindo do teu normal, Que tá incomodando, eu acho que é bom falar isso, né. que está incomodando, que está espinhando você, não está legal. Você vai procurar um médico que vai te dizer que é assim É mesmo, normal. é o normal. Não é normal, gente. Se está saindo do que você é normalmente,
A gente pode aceitar envelhecer, mas a gente não pode aceitar se acabar e nem perder a dignidade. E ser infeliz. E ser infeliz. Então, assim, não tá legal? Procura ajuda. Você vai encontrar alguém que tenha a visão de que as coisas não têm que... Envelhecer não é sinônimo de se acabar. Envelhecer é sinônimo de amadurecer. É só isso. E a gente precisa amadurecer com qualidade. Ah. Oiê, people! Eu tô aqui, ó. Já sabe, né? O meu podcast assim favorito. Desculpa, não sei, não sei me controlar. Sou muito verdadeira, gente. Não consigo me controlar. Mas eu quero dizer pra você que tá do lado daí, se você se você chegou até o final e curtiu tanto quanto eu curti, faz o seguinte, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Compartilha, porque esse podcast ele é um presente pra gente, né? Também me deixa saber aqui nos comentários o que você achou. Não deixa de procurar a doutora Ivone, tá? @doutora Ivone. Se você também não achar ela, chama a gente aqui que a gente passa o número dela, ela atende mesmo, e a hora que for, viu? Ela atende, não tem problema, porque ela gosta mesmo de cuidar das pessoas. Mas para além disso, perceba que o autocuidado, o se notar, o entender que seu sistema, ele merece funcionar bem. Ele merece estar funcional e não disfuncional. Tudo aquilo que é disfuncional precisa ser tratado. Tudo aquilo que está disfuncional precisa ser tratado. E precisa ser olhado e cuidado com respeito. E a primeira pessoa que tem que fazer isso somos nós. A gente tem que dar valor, o valor legítimo para as nossas demandas, para as nossas questões. Se eu estou com esse calorão, eu não estou conformada com isso, não se conforme, vai atrás de ajuda. Não concordo. Não concordo de estar com um nível de estresse altíssimo, de estar fazendo infeliz a minha família, os meus filhos. Busque ajuda, porque a medicina também está muito avançada, né, doutora? Tem muita Muito. coisa surgindo a todo momento. Essa semana eu ouvi de um colega uma coisa que eu achei muito interessante, sabe? Tem coisas que são divinas e tem coisas que não são divinas, né? Então, você nasceu com calorão? Não. Então, não é teu, não é divino, não tem que Não é de ficar em Deus. você. Não tem que ficar em você, vai atrás de ajuda. Aquilo que não vem, que não é teu, cara. Devolve. Devolve, não é teu, devolve. Acabou. É só isso. Amei! Cuide da sua saúde mental. O resto, cuide da sua saúde integral. O resto é consequência. Melhor performance, corpo bonito, estética e blá, 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 blá. Não adianta nada ter um corpo saradão e não ter saúde, não ter vida em abundância e tudo isso. Você pode contar com a ajuda de profissionais altamente gabaritados. Muito obrigada, doutora Ivone, obrigada. Amei. Foi um prazer imenso. Ela vai voltar, gente. Ela vai voltar. Muito obrigada a você do lado daí. E esse é o Pode Falar People, cada vez, a cada dia que passa, a cada episódio, trazendo conteúdos altamente relevantes. Eu espero ter contribuído com você. Bye, bye, people! Até o próximo episódio! Gente...